tempo leva para você realmente ser bom no jiu-jitsu? Todo mundo conhece aquela regra das 10.000 horas para você alcançar a excelência em alguma coisa, né? Essa regra consiste no conceito de que para você realmente ser bom em algo, você precisa passar 10.000 horas fazendo aquela determinada coisa. Mas será que essas 10.000 horas realmente são suficientes para deixar você bom no jiu-jitsu? Fica comigo nesse vídeo aqui que a gente vai falar sobre isso. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e hoje vamos falar sobre quanto tempo demora para você se tornar bom no jiu-jitsu. Então, já solta o like maroto nesse vídeo aqui para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você fazer parte de um dos maiores canais de jiu-jitsu do mundo, né? E com isso, você não perde nenhuma novidade, fechado? Existe essa afirmação de que atletas, músicos, artistas que completarem 10.000 horas, né, de treinamento, de execução de uma determinada coisa, podem ser considerados mestres, né? Pessoas que alcançaram a excelência. Mas, cara, tem alguma coisa estranha nisso aí. Porque pessoas diferentes que também completaram essas mesmas 10.000 horas de trabalho não alcançaram os mesmos resultados, não têm o mesmo desempenho e não têm, consequentemente, o mesmo sucesso, digamos assim, que outras que alcançaram. A pergunta que eu deixo aqui é, será que essas 10.000 horas são realmente suficientes para te deixar bom em algo? Será que essas 10.000 horas vão te deixar bom no jiu-jitsu? Se não, quantas horas são necessárias? A primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que ser bom é um conceito bastante relativo, né? Você pode se achar bom e, na verdade, ser ruim pra caramba, e você pode se achar ruim e, na verdade, ser um cara muito bom. É claro, existem algumas maneiras e algumas formas de você testar e trabalhar a sua confiança, como, por exemplo, campeonatos, como o desempenho nos treinos, né, com outros atletas, se as pessoas vêm até você para pedir ajuda, isso tudo são parâmetros que podem dizer e que podem aumentar o seu nível de saber se você é bom ou se você não é. E mesmo que você ache que você é muito ruim, fique tranquilo que tem uma luz no fim do túnel e você ainda tem esperança. A ideia sempre é que você treine da melhor forma possível para que o jiu-jitsu venha de uma forma natural para você. E que, como somos pessoas, somos indivíduos diferentes, cada um reage de uma forma diferente, alguns têm um conhecimento adquirido mais rápido, outros não e tal, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes de continuarmos aqui, vamos fazer algumas contas, né? 10.000 horas, se considerarmos que um atleta profissional ele deve passar aí, sei lá, cara, 4 horas do dia treinando efetivamente jiu-jitsu, propriamente jiu-jitsu 4 horas por dia. Ele vai casar com preparação física, vai casar com horas de aula que ele tem que dar e tal, mas treinando jiu-jitsu mais ou menos umas 4 horas por dia, ok? Eu acho que é um número bom. Se pegarmos 10.000 horas dividido por 4 horas por dia, a gente chega em 2.500 dias. E se pegarmos esses 2.500 dias e dividirmos por 365 dias, que são anos, né? Pegar esses dias e transformar em anos, a gente vai chegar em aproximadamente 6,8 anos. Ou seja, quase 7 anos treinando 4 horas por dia jiu-jitsu absolutamente todos os dias. Então são 7 anos treinando jiu-jitsu 4 horas por dia todos os dias. Como eu disse, existe essa ideia de que se você praticar 10.000 horas, você vai se tornar um especialista. Mas como você me explicaria o caso como Mica Galvão? Será que ele tem muito mais horas de treino que outros atletas? Será que é por isso que ele é um fenômeno? Será que aliado às horas de treino não tem outras coisas? Ou será que realmente ele é um talento da natureza? Após o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2022, onde o Mica se sagrou o mais jovem campeão mundial da história, o seu pai, o Melk Galvão, postou essa foto aqui que está aparecendo agora para você, e ele escreveu um texto bem legal, e eu vou ler algumas partes aqui que interessam para o nosso vídeo. Se liga. Em 2018, um dos anos mais difíceis das nossas vidas, voltamos de uma experiência frustrante fora do país, cheios de dúvidas. Perdemos nosso CT e todos os alunos bons tinham ido embora. Só ficaram os ruins. Diogo, João e o Mica. Na verdade, os meninos não eram ruins, mas eram crianças e ninguém queria apostar neles. Confesso que quase desisti. Tinha colocado todas as nossas expectativas na mudança e deu errado. Lembro do Dioguinho perguntando, o que vamos fazer? E eu ainda sem saber, pensei e disse, vamos trabalhar ainda mais. É só o que sabemos fazer e vamos conseguir. Em 2018, os meninos começaram a treinar às 5 da manhã. Era só os 3 e meu amigo Fabrício Lima. Depois eles treinavam a parte da tarde e completavam o treino na noite na escola do meu professor. Eu anotava todos os treinos e no dia seguinte chegávamos mais cedo para trabalhar as escolinhas. Sábados e domingos era mais treino. Não uma, nem duas, nem 3 vezes, às 7 da noite do domingo estávamos na academia. Fiz um empréstimo e abri uma academia pequena.
Chamei a Maíra para fazer um trabalho mental com os meninos. Durante uma sessão, ela pediu para que os meninos desenhassem o que eles mais queriam e o Mika desenhou isso. Campeão mundial na faixa preta em 2021. E ele foi. Ganhou o Mundial de Abu Dhabi no ano passado e esse ano ganhou o Mundial mais tradicional, o da IBJJF. Repare que ele menciona que só ficaram os alunos ruins, né, após eles perderem o CT. O Diogo e o Mika estavam entre esses alunos ruins. Micael Galvão, campeão mundial de kimono mais jovem da história, e Diogo Reis, campeão do ADCC 2022. Eram os alunos ruins de um CT falido em 2018. Se a gente for pensar, eles não treinaram mais horas que todos os outros, certamente eles não possuíam mais recursos que todos os outros. Então, como eles foram do zero para a glória mundial em apenas 4 anos? Acredito que existem mais 4 critérios a serem adicionados a essas tais 10 mil horas de treino. Eu acredito que sejam critérios essenciais que, é claro, somados ao treino, formam atletas excepcionais como esses dois garotos. Quais são esses critérios? O primeiro critério para você se tornar bom no jiu-jitsu é muitas repetições com feedback. Jogadores de tênis acertam centenas de bolas todos os treinos, jogadores de basquete arremessam centenas de bolas a cada treino, jogadores de xadrez jogam milhares de partidas antes de se tornarem grandes mestres e físicos resolvem milhares de problemas de física. E a semelhança entre cada um deles é que cada um recebe um feedback, uma resposta imediata em relação à sua assertividade a cada repetição que ele faz. O tenista vê a cada raquetada se a bola caiu dentro ou caiu fora. O jogador de basquete, quando ele arremessa, ele sabe se ele fez a cesta ou não e sabe o que ele precisa melhorar para acertar. O jogador de xadrez, ele tem o feedback na hora, ou seja, ele ganha ou ele perde a partida. E o físico acerta ou erra um determinado problema. Ah, Jaime, mas todo mundo é assim. Com o passar do tempo, dos estudos e das experiências, a gente vai criando uma massa crítica e começa a acertar mais. Lê do engano, meu caro gafanhoto, e eu vou dar um exemplo para você. Um cientista político chamado Philip Tetlock. O cientista político Philip Tetlock escolheu 284 pessoas que ganham a vida comentando e oferecendo conselhos sobre tendências políticas e econômicas. Cara, aqui ele incluiu jornalistas, especialistas em política, economistas e até analistas do governo americano. Ao longo de 2 décadas, ele questionou essas pessoas com perguntas como: será que o George W. Bush vai ser eleito? Será que o apartheid na África do Sul vai terminar pacificamente? Será que a bolha.com ou então a bolha imobiliária vai estourar? São perguntas que estavam, digamos assim, dentro do ambiente, né, dessas pessoas. E em cada caso, os especialistas avaliaram a probabilidade de vários resultados possíveis e deram as suas opiniões. E no final do estudo, nosso amigo Tetlock havia coletado mais de 82 mil previsões. E sabe qual foi o resultado dessas previsões, desses especialistas? Eles foram mal e foram muito mal. Esses especialistas, a maioria com pós-graduação, tiveram um desempenho muito pior que se tivéssemos colocado possibilidades iguais para todos os resultados. Em outras palavras, as pessoas que gastaram seu tempo ganhando a vida estudando um determinado tópico acabam produzindo previsões mais pobres do que o simples e mero acaso. Mesmo nas áreas que eles eram especialistas, eles não eram melhores do que aqueles que não eram especialistas. E sabe o porquê disso? O problema é que a maioria desses eventos, né, que eles precisam prever são meramente pontuais. Eles não tiveram a experiência de passar por centenas de eventos como estes para criar uma experiência e saber qual deveria ser o resultado. Portanto, todos nós devemos ser cautelosos com especialistas que não têm essa experiência repetida com um determinado feedback, com uma determinada resposta. O próximo requisito que você deve somar às horas de treino é um ambiente válido, ou seja, um ambiente que contenha regularidade que torna o processo pelo menos um pouco previsível. Vou dar um exemplo. Um apostador que aposta numa roleta, por exemplo, ele pode ter milhares de experiências repetidas com o mesmo evento e para cada aposta que ele faz, ele recebe um feedback claro de forma que ele ganhou ou que ele perdeu. Mas você não tem como se tornar um especialista em roleta, porque esse ambiente, ele é um ambiente de baixa validade. A roleta, na sua essência, ela é aleatória, não existe uma regularidade que você possa aprender e com isso
isso vai te deixar um especialista. Teve um experimento realizado com ratos e humanos, onde foi colocado um botão vermelho e um botão verde que acendiam. 80% do tempo o botão verde acendia e 20% das vezes o botão vermelho acendia, mas aleatoriamente. Você não tinha como saber qual iria acender. A tarefa para o sujeito, né, seja ele um rato ou seja ele um humano, era adivinhar qual o botão acenderia e pressioná-lo. Para o rato, se acertasse, ele ia receber um pouco de comida, e se ele errasse, ele levaria apenas um pequeno choque, digamos assim. A minha imitação de choque foi excelente, né? O rato aprendeu rapidamente que pressionando apenas o botão verde, ele receberia 80% das vezes a comida e que 20% das vezes ele tomaria um choque, mas que valeria a pena. Então, os ratos sempre apertavam apenas o botão verde. Os humanos, por outro lado, geralmente pressionavam o botão verde, por entender que aquilo era um padrão, mas de vez em quando eles tentavam prever quando a luz vermelha iria acender. E como resultado, ao final do estudo, eles acertaram apenas 68 vezes. Ou seja, a gente é pior que um rato. Nós, como seres humanos, temos dificuldade em aceitar resultados médios e tentamos ver padrões em todos os lugares, inclusive onde não tem. Ah, Jaime, então quer dizer que se eu tiver num ambiente válido, tiver experiências repetidas com feedback, eu vou me tornar um especialista se eu treinar 10 mil horas? Meu amigo, desculpe ser o portador da más notícia, mas a resposta é que ainda não. E aqui é muito claro o motivo. A maioria de nós, seres humanos, estamos e queremos estar sempre confortáveis. Para muitas coisas na nossa vida, a gente pode chegar no nível ok, digamos assim, em um tempo relativamente curto. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina só dirigir um carro, né? Quando você começou, se você ainda não sabe dirigir carro, mas quando você começar a dirigir um carro, você vai ver que no começo é bastante difícil. Você precisa pensar exatamente em cada movimento que você vai fazer, cada comando, cada determinada ação, você precisa pensar que você vai fazer aquilo. Mas pouco tempo depois, sei lá, cara, depois de umas 50 horas, digamos assim, dirigindo, tudo já se tornou automático. Você já não passa mais tanto tempo assim pensando no que você deve fazer, você já chega no nível em que tá ok. E depois disso, com o passar do tempo dirigindo, você não vê uma grande melhora no seu desempenho. Se você realmente quiser continuar melhorando aí a sua pilotagem de carro, digamos assim, você tem que começar a tentar dirigir em situações mais desafiadoras, né? Seja com novos terrenos, seja em velocidades mais altas, seja em climas mais difíceis, sei lá. Mas você precisa se desafiar para você continuar evoluindo. Com isso a gente chega numa conclusão. Para você poder evoluir mesmo, você precisa se colocar e praticar constantemente no limite da sua capacidade. Você precisa ir além da sua zona de conforto. Para que com isso você tenha que ter muita concentração e tentar repetidamente fazer coisas das quais você não é bom, para receber o determinado feedback e assim conseguir melhorar. Isso se chama prática deliberada. E muitos profissionais acabam não se envolvendo nessa prática deliberada. Ou seja, eles não se colocam à prova, eles não saem da zona de conforto. Então, é por isso que o seu desempenho não melhora. E muitas vezes o desempenho até cai, visto que ele não se esforça mais, não acaba não saindo mais da sua zona de conforto. E isso, meus amigos, é encontrado em vários aspectos da sua vida e no jiu-jitsu não podia ser diferente. Se você ficar só fazendo o mesmo jogo, só ficar na sua zona de conforto, você não evolui. E aqui uma figura extremamente importante que pode ajudar você a sair da sua zona de conforto e fazer você evoluir, que é a figura do seu treinador e do seu professor. Eles podem reconhecer os seus pontos fracos e te colocar em situações que vão tirar você da zona de conforto e vão te forçar a resolver e vão te forçar a evoluir. Para você se tornar um verdadeiro especialista, você precisa praticar por milhares de horas de forma desconfortável, tentando fazer coisas que você ainda não consegue fazer. Na sua essência, ser um especialista é saber reconhecer padrões. E esse reconhecimento de padrões vem da quantidade incrível de informações que você consegue armazenar dentro da sua memória durante um longo prazo. E meu amigo, para construir essa memória, você tem que juntar tudo aquilo que eu falei nesse vídeo aqui, num ambiente válido, muitas repetições com feedback, milhares de horas de treino fora da sua zona de conforto. Se você atender esses critérios, eu não tenho dúvida alguma que seu desempenho vai ser surpreendente
independente da sua idade, das suas limitações e do seu histórico. Beleza? Escreve aqui nos comentários se você já faz alguma coisa nesse sentido, ok? Um forte abraço, tamo junto, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Os